Oi, eu sou a Analice, professora de Química de vocês do Felipe Guerra. E hoje vou falar sobre uma nova temática, a química dos materiais. O que são materiais? Materiais são compostos por substâncias químicas. Então, as substâncias químicas fazem parte da composição de diversos materiais que nos cercam. Então, tudo que nos cerca, celular, controle, então tudo tem o quê? Substâncias químicas. Essas substâncias químicas é o que compõem os materiais. E cada uma delas tem uma função e tem uma aplicação. Então, vou falar um pouquinho sobre as propriedades dos materiais. O que é, né? Que são? São as características da matéria. Quer dizer o quê? São a função da matéria, a aplicação. Então, essas características permitem diferenciar os materiais e uma forma de identificar o material. Essas propriedades são importantes porque permitem identificar as funções. Então, por exemplo, uma cadeira. Uma cadeira tem função o quê? De sentar. Uma cama tem função de dormir. Então, cada material, cada substância tem uma função, uma finalidade. Você não pode, por exemplo, utilizar um material que não tenha para aquela função. Então, vou falar de algumas propriedades, como, por exemplo, a elasticidade. Elasticidade, definição, é a facilidade que o material tem de ser dobrado ou encurvado e voltar espontaneamente à posição inicial. Por exemplo, a borracha. A borracha é elástica. Você aplica uma força, então ele vai ser o quê? Encurvado, e depois que você para essa força, ele volta o quê? À posição normal. Já, por exemplo, um clipe de metal ou um fio metálico de cobre são o quê? Flexíveis, mas não são elásticos. Então, eles podem ser moldados, você aplica uma força, mas quando você para essa força, ele não volta à posição inicial. Aí, vamos lá. Já a borracha é flexível e elástica. Quando cessa a força, ela volta à posição inicial. Outra propriedade é o quê? Temperatura de fusão. Então, definição, né? É a temperatura máxima em que o material pode se manter como sólido numa dada condição de pressão atmosférica. Então, nessa temperatura ocorre a mudança do estado sólido para o estado líquido. Então, fusão é o quê? É a mudança do estado sólido para o estado líquido. E na pressão de 1 atm, isso acontece a 0 graus Celsius. Então, mudança do estado sólido para o estado líquido é fusão. Já temperatura de ebulição, né, que é outra propriedade, né, é a temperatura máxima que o material pode se manter como um líquido numa dada condição de pressão atmosférica. Nessa temperatura ocorre a mudança do estado líquido para o gasoso. Aqui na foto, ó, tem uma água no estado líquido. Se você botar o quê? Fazer essa energia calor, ele vai ocorrer o quê? Mudança do estado líquido para o estado gasoso. Que no caso, na pressão atmosférica de 1 atm, ocorre a temperatura de 100 graus Celsius. Outra propriedade é o quê? A condutibilidade térmica. Térmica indica a capacidade do material de conduzir calor. Os metais são bons condutores térmicos e por isso são utilizados para fabricar panelas, porque a panela tem função o quê? De cozinhar, aquecer. Então tem que ser um material que conduza o calor como metal. Já a madeira e vários plásticos são maus condutores térmicos, portanto são utilizados nos cabos de panela. Então, por exemplo, a panela tem um cabo e o cabo é feito de quê? Ou de madeira ou de plástico, para o quê? Não se queimar. Condutibilidade elétrica. É o que? Indica a capacidade de conduzir eletricidade, como por exemplo, os metais são bons condutores, por isso são utilizados para a fabricação de fios condutores de eletricidade. Já a madeira, borracha, ou porcelana, ou plástico, por exemplo, que reveste um fio, eles são mal condutores. Por isso que ocorre o quê? Evitando choques, eles são isolantes elétricos. E agora vou terminar, vou falar sobre propriedades químicas e físicas. Química é relacionada ao que? A reação química, quando ocorre a modificação da substância. No início é uma coisa, no final é outra. Já as propriedades físicas são os valores constantes de cada tipo de matéria. Por exemplo, temos condutibilidade, densidade, calor específico, ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade. Então, por exemplo, o gelo está derretendo, ele vai do estado sólido para o estado líquido. Então, ocorreu o quê? A mudança da substância química? Não. Então, é o quê? Uma propriedade física. Então, propriedade química, quando ocorre a alteração da matéria. No início, por exemplo, madeira. A madeira pega no fogo, queima da madeira. Então, no início é madeira, no final é cinzas. Ocorreu o quê? A modificação da matéria. Por exemplo, gelo, sólido, foi para o estado líquido. Então, não é. Então, é isso, gente, a nossa aula. Muito obrigada!